Bom dia, gente. Boa tarde e boa noite. Estou trazendo mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo relacionado a frações. Normalmente é uma questão cai muito em concurso, né? Diz assim: uma propriedade recebida como herança foi dividida entre os membros da família do seguinte modo: 1/2, ou seja, metade da propriedade foi dividida entre 3 irmãos. 1/3 da propriedade foi dividida em 2 irmãs. A mãe recebeu 3/4 do restante da propriedade. Retirada todas as partes dos membros da família, o restante foi doado para uma escola. A parte doada foi avaliada em R$60 mil. Assinale a alternativa que indica a avaliação de toda propriedade. Certo? Então nós vamos resolver por partes. Gente, observa bem aí. Uma propriedade recebida como herança foi dividida entre os membros da família do seguinte modo. Vamos imaginar que vamos assim fazer uma autoavaliação de uma propriedade, né? Se nós fizermos assim uma autoavaliação de uma propriedade, nós vamos entender o que realmente nós estamos falando. Bem, aqui diz que vamos aqui voltar à questão, uma propriedade recebida como herança foi dividida entre os membros da família do seguinte modo: 1/2. 2/2 seria toda a propriedade, né? Quando você tem um numerador igual ao denominador, significa o total. Mas aí diz que 1/2 quer dizer a metade. Vamos imaginar que a propriedade seja isso aqui, Vamos imaginar que ela seja isso. Correto? Aí está dizendo que 1/2, ou seja, metade da propriedade foi dividida entre 3 irmãos. Vamos aqui dividir no meio. 3 irmãos. Então isso aqui se eu tenho uma propriedade X, metade dela já foi dada para os 3 irmãos. E aí diz que depois que metade dela foi dada para os 3 irmãos, 1/3 da propriedade, ou seja, do que sobrou, foi dividida entre 2 irmãs. Vamos imaginar 1/3. Eu pego a outra metade do que sobrou e divido em 3 partes. Diz que 1/3, né? Aqui, então metade 3 irmãos, 1/3 do que sobrou foi dividido, né? Não é isso que diz aqui, entre 2 irmãs. Então 1/3, essa parte aqui 2 irmãs, 1/3. Então sobrou esse pedaço. Correto? Vamos voltar à questão. Metade da propriedade foi dividida em 3 irmãos. Já observamos ali. 1/3 da propriedade foi dividido entre 2 irmãs. E a mãe recebeu 3/4 do restante da propriedade. Então sobrou esse pedaço aqui, né? Se metade foi dividida em 3 irmãos, 1/3, 2 irmãs, o restante, a mãe recebeu 3/4 do restante da propriedade. O que é 3/4? Numerador 3, 4, denominador. Então vamos pegar essa propriedade aqui, dividir aqui, desculpa o desenho feio, em 4 partes. Então, a metade ficou entre 3 irmãos, o restante, a outra metade, uma parte de 3 foi dada entre 2 irmãos, sobrou 2 partes. Essa parte aqui foi dividida em 4, 3/4, né? Aqui diz assim: a mãe recebeu 3/4 do restante da propriedade. Então pegou a propriedade e dividiu mais uma vez em 4 pedaços iguais. A mãe recebeu quanto? 3/4. Então a mãe ficou com esse pedaço. Ela ficou com 3 partes de 4. Como se fosse um bolo, você dividisse o bolo
em 4 partes iguais. Vamos aqui imaginar o bolo, né? Você pega um bolo aqui, divide em 4 partes iguais e você fica com 3 partes. Resta apenas uma. Foi isso que ocorreu aqui, A mãe ficou com 3/4, 3 partes de 4. 1, 2, 3. Só restou esse pedacinho aqui. Aí diz assim, a questão continua. Retirado todas as partes, ou seja, retirada a parte dos 3 irmãos, que foi a metade. Retirada a parte das 2 irmãs, que foi 1/3 do que sobrou, ou seja, da metade. E retirada a parte da mãe, que depois que foi tirada a metade, depois que foi tirado 1/3 da metade, foi dividido 3/4, foi da mãe, 3 partes de 4 da mãe. Aí a pergunta prossegue. Retirar todas as partes dos membros da família, o restante foi doado para uma escola. A parte doada foi avaliada em 60 mil. Imagina, só a parte doada foi avaliado em 60 mil. Então vamos aqui analisar. A propriedade aqui diz que metade da propriedade foi dividida entre 3 irmãos. Mas o que ocorre? Mais 1/3, né? Ou seja, a outra metade, 1/3 ficou para 2 irmãs. Então o que eu faço aqui? Faço uma MC de 2 e 3, né? 2 vezes 3, 6. Posso fazer através do múltiplo ou através do MC, né? Então nós temos aqui 6. O MC de 2 e 3 é 6. Aí eu tenho, olha, como são números primos, olha, só é multiplicar 2 vezes 3, 6, também eu tiro o MC já que são primos. Então 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 5 sextos. 5 sobre 6. 5 sextos. O que é que nós temos? Já que eu peguei a primeira parte, a metade da propriedade ficou entre 3 irmãos e a outra metade, 1/3, ficou entre 2 irmãs, então os dois ficaram com 5 sextos da propriedade. Restando apenas o quê? O total seria 6 sobre 6. Se eu subtrair 6 menos 5 vai dar 1, olha. E aqui só restou o quê? 1/6 da propriedade. Correto? E o que é que nós temos? A mãe, nós sabemos que levou 3/4 do restante. Se a mãe levou 3/4 e o que ficou com a mãe, o total que ficou com a mãe seria equivalente a 4 quartos ou 4 partes de 4, quando os números são iguais, numerador e denominador significa total. Então, na verdade, só sobrou o quê? Olha, 4 menos 3, 1. Sobrou apenas 1/4 da propriedade. Os filhos ficaram com 5 sextos, sobrando apenas 1/6. E a mãe, já que ficou o restante que sobrou para a mãe, ela só levou 3/4, ficou apenas uma parte de 4. Não foi isso que nós observamos aqui? Justamente o que foi doado. O filho deixou isso. A mãe pegou o restante e ficou com 3 partes do restante, 3 partes de 4, só deixando uma parte para ser doada para uma escola. Então o que é que nós fazemos aqui, gente? Vamos lembrar aqui da escola, né? A escola ficou o quê? O que é que sobrou aqui? Uma parte de 4, que foi da mãe, mais vezes uma parte de 6, que foi o que sobrou dos meninos. Então nós temos aqui 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 6, 24. Aí a pergunta é, assinale a alternativa que indica a avaliação total de toda a propriedade. Como é que nós fazemos aqui? Como é que nós analisamos aqui a avaliação total dessa propriedade?
como é que nós chegamos aqui a um denominador comum? Já que nós sabemos que para a escola ficou 1/6, foi o resto que sobrou depois de doado para os filhos, a metade, e para as filhas 1/3 do restante, deu 5/6, sobrando 1/6. E para a mãe, já que foi doado o restante, 3/4 sobrou 1/4, nós fizemos uma multiplicação, vezes 1, 6 vezes 4, 24. E aí faz a pergunta interessante, olha. Retirar todas as partes dos membros da família, o restante foi doado para a escola. A parte doada foi avaliada em 60 mil. Assinale a alternativa que indica a avaliação. Então essa partezinha pequenininha que foi doada para a escola representa o valor, representava 60 mil. Então aí me diga qual a avaliação total de toda a propriedade. Se eu pegar 60 mil, olha, eu poderia fazer aqui, olha, se eu pegar aqui 60 mil, eu poderia fazer 60 dividido, faço aqui direto, olha, 60 vezes 24, só é fazer a multiplicação. Eu posso fazer mais fácil, gente. Ó, 60. Olha, aqui eu faço, olha. Quanto é 24 vezes 6? 6 vezes 4, 24. A 2, 6 vezes 2, 12, 2, 144. Depois de 144, tem quantos zeros aqui? Multipliquei 6 vezes 24, 144. E só faço acrescentar os 4 zeros, para ficar mais prático na minha operação. Então, qual é o valor desta propriedade, gente? Então, 60 mil vezes 24, né? Ou seja, em outras palavras, essa propriedade ela foi dividida em 24 pedaços. A divisão ocorreu em 24 pedaços, né? Se um pedaço custa 60 mil, se nós pegássemos todos os pedaços e multiplicasse vezes eles, né, que é o total são 24 pedaços, quando foi feita toda a fatia, um pedacinho, aquele pedacinho que sobrou para a escola é 60 mil. Então se eu somar todos os pedaços juntos, faz um total de 24 depois de todas as divisões. Então 60 mil vezes 24 equivale a 1.440.000. Então a resposta certa é a letra B. Certo? Perceberam bem, gente, como é uma questão interessante? Uma propriedade recebida como herança foi dividida entre os membros da família do seguinte modo: 1/2. Metade da propriedade foi dividida entre duas irmãs. Entre 3 irmãos. 3 irmãos já levou a metade. Sobrou a metade. 1/3 da propriedade foi dividida entre duas partes. Da metade, pegou essa metade e dividiu em 3 partes. A irmã levou uma parte de 3. Sobrou apenas 2 partes. E depois que sobrou 2 partes, pegou essas 2 partes que houve a sobra e dividiu de novo em 4 pedaços. E desses 4 pedaços a mãe recebeu 3/4 do restante da propriedade. Aí 3/4 ela levou 3 partes de 4, só sobrou apenas uma fatia só, né? E essa fatia foi dada para a escola. Só é que a parte doada para a escola tinha um valor de 60 mil. Se a parte doada para a escola é 60 mil, eu multiplico e pergunto e assinalo a alternativa que indica a avaliação de toda a propriedade. Já que toda a fatia foram, na verdade, 24 pedaços, se eu pego 60 mil vezes 24, eu tenho 1.440.000. Eu ia multiplicar 60 mil vezes 24, mas seria tanto zero, né? Então eu resolvi fazer 24 vezes 6, encontrei 144. E aí só acrescentei o zero do 60. 60 mil não são 4 zeros. Acrescentei, adiantei meu lado, facilitei a minha conta. Tá bom, gente? É mais uma questão. Obrigado por continuar nos acompanhando. É mais um vídeo. Continue nos acompanhando.
né? Indique para os amigos. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, como sinal de que realmente você está gostando. E o YouTube entende realmente que esse vídeo é de grande relevância. Tá bom, gente? Continue nos acompanhando, deixe seus likes, indique para os amigos, compartilhe em suas redes sociais. E até a próxima com novos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.